e eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto integrador que foi desenvolvido ao longo desse período. O nosso grupo é formado por Daniel Gomes, Karina Martins, Laís Souza, Lohane Moreira e o nosso professor orientador foi o Alex Rios. Nosso projeto é sobre transferência de calor através do piso radiante elétrico. Como surgiu a ideia? O integrante do grupo, Daniel, ele é formado em técnico em edificações. Ele trouxe essa ideia para a gente, pois no curso dele ele acabou desenvolvendo a construção desse piso. E ele se encaixava bastante nas matérias que estávamos tendo nesse período, como termodinâmica. O aquecimento do piso é feito em camadas, mais para frente a Laís vai estar explicando. O nosso objetivo é trazer conforto térmico para ambientes frios. No nosso caso, a gente utilizou a ideia de um banheiro. A pessoa vai tomar um banho e aí algum procedimento faz o piso começar a aquecer e quando ela sair do banho, o piso vai estar aquecido para ela não sofrer nenhum choque térmico e ter o conforto térmico. Um pouco sobre os conceitos aplicados em nosso trabalho. O calor ele é bem confundido com temperatura. Muitas vezes a gente fala que hoje está calor, mas na verdade a temperatura ela está elevada. Então, calor, o que é calor na verdade? O calor ele só existe quando temos uma variação de temperatura. O calor é a transferência de partículas, de meios, de corpos mais energéticos para corpos menos energéticos. Então, o nosso trabalho ele vai englobar apenas a condução do calor. Temos três tipos de transferência, sendo a condução, convecção e radiação, e o nosso trabalho ele contempla apenas uma, sendo a condução de calor. A condução do calor, ela ocorre da mesma forma que eu falei anteriormente. A condução ela ocorre de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas, ou seja, quando a gente pega um cabo da panela, com o tempo a gente vai sentir que o cabo começou a esquentar. O que está ocorrendo ali? Está sendo transferido o calor da panela para a nossa mão, ou seja, a temperatura da panela está mais elevada do que a temperatura da nossa mão, logo a gente vai sentir essa transferência de calor com o tempo. A condução de calor ela ocorre somente a partir de materiais sólidos, como por exemplo eu utilizei o caso da panela. As características dos materiais é muito importante, né, nesse fenômeno de condução. Por quê? Porque temos a condutibilidade. A condutividade de cada material varia, ou seja, isso tudo vai interferir na nossa condução de calor. E também temos a espessura dos materiais. Se a condutibilidade for muito alta e a espessura muito alta também, vai demorar mais. Enfim, tem vários critérios que devem ser seguidos para a gente conseguir o melhor material. Eu quero um material que isole. Então a gente tem que buscar as informações necessárias para a gente conseguir fazer o nosso sistema para isolar o calor. Eu quero um material que conduza mais calor. Então a gente tem que ficar sempre atento a essas características. O nosso fluxo de calor ele é dado a partir dessa equação, onde o fluxo de calor, na verdade, é energia sobre tempo, ou seja, watts. No nosso caso, a gente vai trabalhar com watts, mas a gente pode dizer que a energia dada em joules e tempo por segundo pode também dizer que o fluxo de calor está sendo transferido em joules por segundo. Na parede simples, é possível realizar o cálculo do fluxo de calor a partir da lei de Fourier, onde a lei de Fourier nos informa que o fluxo de calor ele é igual à nossa condutividade térmica vezes nossa área vezes nossa variação de temperatura sobre a nossa espessura. Na parede composta já é um pouco diferente. A gente temos que assimilar a lei de Fourier com a lei de Ohm para a gente conseguir encontrar essas duas equações. A lei de Ohm ela é dada como tensão é igual a resistência elétrica e vezes a corrente. Fazendo uma assimilação, a gente está trabalhando com resistência elétrica na lei de Ohm. No nosso projeto, a gente quer trabalhar com resistência térmica. Eu gosto de fazer uma comparação bem simples e prática, no qual a resistência é o que a gente deseja obter, ou seja, vai permanecer da mesma forma que tem na resistência elétrica. E, vamos lá, a tensão. A tensão é algo que ele varia conforme os casos, ou seja, ou temos uma tensão de 120 ou 220. Então ela varia. No nosso caso, o que está variando a temperatura?
E nossa corrente é algo que está em movimento. Então, no nosso sistema, o que está em movimento é o nosso calor. Então, a gente faz essa mera comparação, para a gente conseguir encontrar essa outra dedução através da resistência térmica. E a partir dessa fórmula da resistência térmica, conseguimos então encontrar essas duas fórmulas, onde a primeira é o fluxo de calor, que é basicamente o fluxo de calor é igual a nossa variação de temperatura sobre nossa resistência. E nossa resistência aqui, o que seria nossa resistência? Nossa resistência é igual a nossa espessura, nosso L aqui, nossa espessura, e dividido pela nossa condutividade térmica vezes nossa área. Ou seja, quando formos realizar o nosso cálculo, a gente vai iniciar a resistência, para a partir daí a gente conseguir substituir nossa resistência nessa equação e sim encontrar o fluxo de calor. Nossa aplicação. Nosso sistema, vamos considerar apenas dois elementos, visto que ele é composto por mais elementos, mas a fim de cálculo, para encontrar o fluxo de calor, é necessário apenas as camadas que estão acima dos nossos cabos calefatores, que no nosso caso é a H-massa C3 e o nosso porcelanato. Para a realização do cálculo é necessário algumas informações, como por exemplo a nossa temperatura inicial, final, temos que saber a nossa condutividade térmica de cada material, a espessura dessas camadas também é necessária. Então, assim, a temperatura inicial ela tem que ser maior do que a final. Esse nosso projeto ele está transferindo calor para a superfície. A condutividade térmica foi um parâmetro no qual visualizamos a média e adotamos em nosso sistema, nosso porcelanato, e nossas espessuras são reais, visto que a nossa camada de assentamento tem cerca de 1,5 centímetro e nossa espessura do nosso porcelanato é 5 milímetros, por volta de 5 milímetros. Nossa resistência total, a gente consegue visualizar que a nossa resistência ela está em série, ou seja, a resistência em série basta realizar o somatório de cada resistência que a gente consegue obter nossa resistência total. Feito isso, a gente aplica a primeira fórmula da resistência para a gente conseguir encontrar a primeira resistência, o nosso RA. Substituindo e manipulando, a gente consegue obter que nossa primeira resistência tem 0,08 watts por Kelvin. Nossa segunda resistência, que é o nosso porcelanato, conseguimos visualizar que ao manipularmos, ao considerar todos os valores reais da nossa segunda camada, que é o nosso porcelanato, a gente consegue obter que temos uma resistência de 1,30 vezes 10 a menos 3 watts por Kelvin. Para saber a resistência total, basta fazermos o somatório dessas duas resistências. No final, conseguimos uma resistência de 0,08 watts por Kelvin. Visto que encontramos nossa resistência total, basta substituir os valores na equação do fluxo de calor, onde no fluxo de calor é a variação de temperatura sobre minha resistência total. Nossa temperatura aqui foi em Kelvin, mas poderia também ser considerado em Celsius, visto que a variação em questão de variação seria a mesma. E nosso fluxo de calor encontrado foi de 12,1. O objetivo do nosso trabalho é trazer um sistema versátil e econômico. Sendo assim, de primeiro momento, a gente iria precisar, né, de parcerias para poder dar visibilidade para o projeto e até mesmo, né, expandir para comunidades mais humildes ou casas de alto padrão. Sendo assim, a gente iria fazer uma análise do consumo de energia elétrica. Temos as informações, né, que foram disponibilizadas pelos fabricantes, em que o cabo calefator ele possui uma resistência de 33 ohms e a resistência e a tensão dele é de 127. Sendo assim, a gente iria encontrar, né, a potência desse sistema, fazendo a substituição, né, de tensão ao quadrado sobre a resistência. A nossa potência seria de 488,76 watts. Prosseguindo, né, para encontrar o consumo em kWh. Aqui a gente tem a potência, na qual a gente encontrou ali em cima, fazendo essa substituição, né, aqui embaixo.
e prosseguindo para encontrar o nosso tempo. O nosso tempo são 20 minutos diários. A gente fez a transformação para horas, no qual a gente encontrou 0,33. Sendo assim, seria multiplicado pela quantidade de dias, 30 dias, dividido por 1000. Aqui a gente encontrou 4,84 kWh. Prosseguindo aqui, iríamos encontrar a nossa média de consumo, né? No caso seria em reais. Esse valor aqui que a gente vai considerar seria para uma área de 0,16 metros quadrados. Como a gente achou, né, o consumo em quilowatt-hora, iria multiplicar pelo valor da tarifa. Aqui no Espírito Santo é 0,70 centavos. Com isso, fazemos a substituição e encontramos essa média de consumo, que é 3,39 para uma área de 0,16 metros quadrados. Sendo assim, né, iríamos aplicar esse sistema no banheiro, em que é uma área de 4,5 metros quadrados, em que a média desse custo sairia por R$ 95,34 por mês. Mostrado altamente por meus colegas, a escolha desse modelo nosso foi para analisar a propagação de calor. Nosso estudo se baseia no estudo termodinâmico. Nosso projeto visa promover conforto térmico, fácil instalação, não se necessita de mão de obra específica, então ajuda muito no custo. Também não necessita de equipamentos específicos de aquecimento. Então isso ajuda bastante, porque esses equipamentos são bastante caros. Então isso seria muito ruim para sua obra, que seria um custo bem maior ainda. Também fica notável como que o consumo de energia é econômico, visando sempre manter a parte mais econômica possível na sua edificação. Então mostra como ele é vantajoso e ideal para todas as edificações e ajudar um bem-estar na sua edificação também. Agora, de tudo isso que eu te falei, todas essas qualidades, a principal qualidade desse piso é que, comparado com outros aquecimentos, ele traz uma melhor sensação de conforto térmico. Por quê? Porque sua camada é uniforme. Assim, evita perda de calor. Quando eu falo evita perda de calor, eu falo evita perda de calor entre as camadas do revestimento, tá bom? Esse piso é ideal para usar em todas as áreas da edificação, mas a gente está usando ela nas áreas molháveis. Quando eu falo molháveis, por exemplo, na área do banheiro, né? Porque você vai sair do quente, aí quando você sai do chuveiro quente e sai, você vai entrar no choque térmico, né? Você vai sair do quente e vai pro frio. Então isso também vai te ajudar. Porque você vai sair do quente, o piso de fora vai estar quente também. Então você não vai ter esse choque térmico tão forte assim. Agora nesse slide mostra mais ou menos as camadas de como foi feito, né? Fez um cimento, bem grande assim, para botar o piso, né? Depois passou uma manta térmica. Depois passou os cabos. Aí fez uma manta bem fina assim, de contra piso, né? Pra botar o piso. E é isso, gente. Nosso projeto foi um projeto de piso radiante elétrico, né? A gente fez o nosso protótipo. E é isso. Agradeço a todos por terem assistido. Também agradeço ao professor Alex, que foi nosso orientador, que nos ajudou nesse projeto. Tchau!